E hoje a gente vai conversar, então, sobre um desses aspectos que podem dificultar o trabalho de vocês, né, que a gente está chamando de sabotador, que é exatamente o conhecimento, é não ter o conhecimento, né, sobre as fases, as etapas e os marcos do desenvolvimento infantil. Primeiro, né, a gente vai conversar aí um pouquinho sobre essa lacuna, na verdade, né, que a gente foi encontrando. Na verdade, o tema da live de hoje foi uma constatação que nós fomos construindo ao longo exatamente do tempo que a gente começou a ofertar esse tipo de trabalho, né, de orientação parental, começou a se interessar por essa área. Ou a Fabi, na verdade, que já atendia crianças também, percebeu essa lacuna quando começou a orientar os pais dessas crianças que vinham para o consultório dela, que é exatamente, sem conhecer as fases do desenvolvimento infantil, é difícil que a gente tenha segurança na hora de orientar os pais. E se a gente está ofertando um trabalho de orientação parental, isso se torna ainda mais relevante, né? Então, o que a gente está chamando desse conhecimento? Exatamente conhecer quais são os marcos de cada etapa, o que é esperado em cada momento do desenvolvimento. É claro que isso não deve ser engessado, né? Todo mundo que já estudou, já ouviu falar sobre isso, enfim, isso não deve ser engessado, não tem. O comum é que tal habilidade seja desenvolvida dos 0 aos 3 meses, do 0 aos 6 meses. E a criança não desenvolveu ainda, né, começou a desenvolver com 7, meu filho tem algum problema, não é exatamente, isso não é engessado, mas é algo, esses marcos são importantes, eles podem ser flexibilizados para alguns casos, em algumas situações, mas eles são importantes, porque orientam a gente em relação àquilo que é esperado da criança, portanto, ok, pode até não ser alguma coisa confortável para os pais, né? Pode ser até não ser alguma coisa confortável para as próprias crianças, né? Tem momentos importantes aqui que eles se mostram irritadiços, assim, numa fase importante de desenvolvimento, numa aquisição de uma nova habilidade. Mas a gente sabe que aquilo é normal, né? Então isso ajuda a gente a dar essa noção, tranquilizar os pais nesse sentido, né? E não só aquilo que é anormal, aquilo que é anormal, aquilo que é esperado e aquilo que não é esperado, mas também para a gente ter uma projeção, né? Por exemplo, de que aquilo vai passar, de que determinado comportamento vai ser melhor organizado, né? Então, enquanto a criança não tem aquisição da linguagem, ela vai se comportar de uma maneira, a partir do momento que entra a linguagem, a gente já pode esperar dela e pode investir, né? Para que ela consiga ultrapassar, digamos assim, aprimorar esse repertório comportamental dela para lidar com as situações desafiadoras, enfim. Então é isso que a gente está chamando de fases do desenvolvimento. São esses momentos, né, onde a gente espera determinado o desenvolvimento de uma determinada habilidade, ou que a gente espera que um comportamento que é às vezes não tão bacana, mas a gente entende que é normal dentro daquela etapa da vida. Sim, sim. E o que não é, né? Fiquei pensando aqui o que não é ter esse conhecimento. Eu acho que é aquele conhecimento muito superficial que a gente tem conforme a gente vai atendendo crianças, se a gente nunca parou para estudar de novo, né? A gente estuda lá no começo da faculdade, bom, pelo menos na UERJ, na grade da UERJ, desenvolvimento era assim nos primeiros semestres, né? Acho que era 1, 2, 3. E a gente vê isso muito imatura, então eu acho que... Ou também, por exemplo, quando você já é mãe e você acha que por ter passado já por isso, você já conhece sobre desenvolvimento e aí você sabe o que é normal, o que foi normal para o seu filho e aí você acha que não é, que isso já é o suficiente, né? E de fato não é. Porque existe a individualidade, né? Existe aquilo que você viveu como mãe, que você percebeu como mãe, aquilo que saltou aos seus olhos, que o seu filho saltou aos seus olhos. E existem outras questões do desenvolvimento que pode ter passado despercebido e que é um assunto tão vasto, tão pesquisado, tão, né, desenvolvido cientificamente, que qualquer conhecimento ainda é muito raso, né? A gente estuda, mas a gente já estudou muito desenvolvimento, mas se a gente for pegar o conteúdo, todo o desenvolvimento que tem, a gente não estudou nem, sei lá, 20%, né?
Então, então assim, não adianta só a tua experiência, não adianta só o teu conhecimento, né, de, talvez muito tempo atendendo criança, porque só o empírico, aquilo que você percebe, o salto aos seus olhos é pouco, quando a gente está falando de desenvolvimento. Exatamente. Além de toda atualização, né, que a gente tem constante, como o desenvolvimento, ele está muito ligado sobretudo, desenvolvimento cognitivo, né? Ele está muito ligado ao cérebro, ao funcionamento do cérebro, né? As capacidades que a criança vai adquirindo, as conexões que ela vai construindo a partir das experiências e que permitem que ela avance no desenvolvimento. Então, a gente tem as pesquisas em neurociência que precisam sempre estar sendo olhadas, né? De tempos em tempos, a gente visitando o que está sendo produzido em relação a isso, para a gente saber o que mudou, o que atualmente é esperado, né? Do que se descobriu, qual é a descoberta mais recente daquilo que pode promover ou dificultar o desenvolvimento daquela criança. Então, hoje já se sabe, um conhecimento que, por exemplo, os nossos pais não dispunham, né? E que hoje já se sabe, por exemplo, dos impactos do uso excessivo de eletrônicos, da exposição excessiva de eletrônicos para o desenvolvimento. Então, essas pesquisas estão sendo produzidas o tempo inteiro. Impactos da alimentação, quem tem um campo novo, né, sendo um campo novo de estudo, que é a psiquiatria nutricional, que vem estudando como é que a alimentação entra como mais um condicionante, né, da nossa saúde e, consequentemente, também do desenvolvimento. Então, isso está sendo o conhecimento produzido o tempo inteiro. E a gente precisa ter esse conhecimento de base, né? E buscar o tempo inteiro essas informações que vêm sendo produzidas por quem pesquisa nessa área, tá? Então, isso é uma necessidade, assim, é quase que uma missão, uma tarefa, né, de quem vai trabalhar com orientação parental, para que a gente consiga, né, orientar de forma embasada, para que a gente consiga também passar segurança para esses pais. Eu me lembro de um atendimento que eu fiz na semana passada, que a mãe estava muito angustiada. E quando eu falei assim, não, mas você sabia que... por que você está preocupada com isso? Não, estou preocupada porque eu acho que ele já passou da idade. Eu falei, não, assim, o esperado desse comportamento, né, assim, o esperado para que ele desenvolva essa habilidade até os 7 anos. Ah, é? E assim, praticamente, eu acho que eu brinquei depois, assim, internamente, eu fiquei pensando, acho que ela nunca mais vai me procurar, que é só essa informação para ela já foi suficiente para mudar a relação dela com aquela situação. Ela estava muito angustiada, achando que o filho dela tinha algum atraso grave, desenvolvimento, enfim, que ia ser prejudicado na vida dele, na vida social dele. E essa informação passada com segurança, e óbvio, né? Eu não posso chutar uma coisa dessas. Eu preciso realmente, quando eu dizer isso para ela, poder dizer, inclusive se ela me perguntar, porque tem pais que perguntam, mas você tem alguma pesquisa que ratifique isso? E aí, assim, é importante que você saiba quais são as fontes que você buscou para você informar. Né, a gente acaba atendendo hoje em dia, com acesso à informação, a gente do jeito, né, pela internet, enfim, a gente atende pais muito bem informados. A gente atende pais que realmente não sabem muita coisa sobre, mas a gente também atende pais que antes de virem para o atendimento já pesquisaram, já leram um tanto. E aí a gente precisa estar antenado também com o que está sendo produzido de mais atual em relação a isso. Sim. E acho que você já começou falando um pouquinho, né, do porquê que é importante, né? Por que não conhecer isso seria um sabotador? Porque justamente o conhecimento sobre o desenvolvimento, ele te ajuda a trabalhar as angústias dos pais, né? Porque grande parte dos maus comportamentos ou dos comportamentos que são estranhos, eles vêm em consequência, né, de um processo de desenvolvimento, né? Existe um processo de desenvolvimento emocional que faz a criança se desregular emocionalmente e não ter capacidade de se autorregular como nós adultos temos. Isso faz parte do desenvolvimento. Então, para que a gente possa trabalhar nessa angústia, para que a gente possa acalmá-los, né, e ajudá-los porque é claro que o adulto ele serve como um facilitador desse desenvolvimento, né? Há algo de muito natural no desenvolvimento das crianças, mas nós adultos também
por exemplo, se a gente for falar de desenvolvimento moral, desenvolvimento da empatia, nós temos um papel muito forte, né, para o desenvolvimento. Mas algo ali biológico, da parte cognitiva, desenvolvimento neural, então a gente precisa entender, né, para ajudar os pais nessa angústia, para ajudar os pais de qual o papel deles nesse momento, né, em todos os atravessamentos ali do desenvolvimento da criança, né? Então, isso é muito importante, porque você vem com... E aí é que a gente está falando de psicoeducação, né? Quando a gente fala de psicoeducação, a gente fala de informação técnica, de informação clara que nós temos como psicólogos e que podemos dar para os pais. Olha, hoje já existem estudos, né? Hoje há anos já existem estudos que mostram desenvolvimento cognitivo de tal forma, né? Então, você esperar que seu filho fale agora, ou que você fale com esta complexidade agora, é algo irreal. Acho que você está, né? Aí você tem que entender por que aquele pai está esperando além daquele filho, enfim. Mas você ter esse conhecimento te deixa uma base muito segura para discutir com os pais, né? Aquilo que é esperado, aquilo que salta aos olhos e falar, não, peraí, então isso aqui eu preciso de fato, né? A gente precisa avaliar com um né, com um neuropediatra, ou precisa analisar com um psiquiatra, até para que você entenda aquilo que sai, né, daquela faixa de normalidade, aquilo que é atípico. Se você não souber, né, a gente, mais uma vez, ou você perde o time, né? Então, por exemplo, se você não conhece o suficiente sobre autismo, sobre o desenvolvimento de uma criança autista, eu digo assim, o básico do básico, você pode perder o time de ajudar uma mãe, né? De ajudar essa criança. Porque quanto mais cedo, quanto mais precoce for a intervenção no autista, melhor vai ser para aquela criança. Então, é muito importante a gente conhecer o que está dentro da normalidade e o que é atípico, né? Exatamente. E aí, tanto em relação, como a Fabi falou, a sintomas, né? A sintomas ou atrasos que possam apontar para um diagnóstico que aquela criança precisa ter e precisa ser assistida integralmente. E seja também em relação aos comportamentos que são desafiadores e que às vezes eles têm, às vezes não, e que tem muitas vezes eles têm relação direta exatamente com aquela fase do desenvolvimento. Então, o famoso terrible two, onde a criança se apresenta muito irritadiça, né, com dificuldade de lidar com os nãos, né, com os limites, com a frustração, não à toa, não coincidentemente, né, ele acontece dos 2 aos 3 anos, prioritariamente. Porque é uma fase de desenvolvimento cerebral da criança muito intensa. Ela é um dos momentos da vida dela em que as conexões neurais estão a todo vapor, né? A produção de conexões neurais estão a todo vapor. Ela tá tendo muito ganhos, né, de habilidades, de capacidades nesse momento. E isso é estressante, tá? Isso é estressante para a criança e ela fica mais sensível, ela fica mais irritadiça. Quando eu sei isso e passo, quando eu me aproprio dessas informações enquanto psicóloga e consigo, por meio da psicoeducação, transmitir isso para os pais de uma forma inteligível, né? De uma forma que eles consigam ter uma compreensão daquele momento que a criança está vivendo, isso contribui para que eles tenham empatia com essa criança, isso contribui para que eles não achem, né? Como eu li outro dia, eu li, acho que foi ontem. Meu marido fica vendo essas coisas, ainda fica me mostrando para eu ter muito ódio no coração. Eu li em algum perfil no Instagram de maternidade, que fala de maternidade. Não vou falar o nome aqui, gente, porque não é o nosso objetivo falar mal das pessoas, mas estava eu nesse perfil olhando. Tinha lá, crianças... Como lidar com crianças que querem mandar nos pais? E aí passava toda uma mensagem de que em algum momento, intencionalmente, as crianças, elas queriam tomar a autoridade da casa e tomar todas as decisões. E, gente, isso é tão pobre, porque isso é tão não embasado nas noções de desenvolvimento infantil, né? Quando a gente estuda desenvolvimento infantil, a gente sabe, por exemplo,
que determinado momento do desenvolvimento, a criança está numa fase, né, num momento egocêntrico, funcionando a partir do princípio do prazer. Então, para ela, essa habilidade de adiar a satisfação ainda não está desenvolvida, essa capacidade de ponderar e de adiar a satisfação em prol de alguma coisa que é mais urgente, que é mais importante para ela, né? Porque, assim, na verdade, o que a gente pede para a criança é que ela adie a satisfação dela em prol de alguma coisa que é importante para o adulto, né? E que, ok, para o adulto é importante que ela escove os dentes, porque senão ela vai ter cárie, porque, enfim, isso ela vai perder o dente, isso pode dar um problema para ela. Mas ela não sabe disso. Então ela quer comer o doce antes de dormir e não escovar o dente. É isso que ela quer. É isso que ela sabe que é prazeroso, é isso que ela vai buscar. Então não tem nada a ver com uma intencionalidade de mandar na casa, de decidir a rotina alimentar. Gente, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma outra coisa. E que, é claro, isso não significa que a gente não possa fazer nada. Mas essa visão inicial distorcida de que a criança é um pequeno ser manipulador que quer assumir o poder, sabe? Pink cérebro, que quer dominar o mundo, é absolutamente não embasada cientificamente. Assim. Não há nada que embase esse tipo de visão de que a criança... Há sim o que a gente, né, inclusive estudando disciplina positiva, que sabe que muitas vezes a criança demonstra, né, ou comunica uma necessidade, que é uma necessidade dela, de maneira disfuncional por meio de uma disputa de poder, né? Ela é uma forma equivocada dela tentar comunicar uma necessidade, por exemplo, de ter o controle sobre algum aspecto da vida dela. Mas isso tem a ver com a falta de habilidade dela de expressar aquilo que ela precisa, e não com uma intencionalidade malévola, sabe, qualquer a respeito. Então, assim, essa visão deturpada, ela tem profissionais hoje, como eu vi nesse Instagram, tem profissionais que orientam pais trabalhando a partir dessa visão. E aí, gente, eu nem sei, eu parei de ler, né? Porque começou a me dar um revertério. Eu cheguei a comentar num post que eu fiquei muito indignada com uma afirmação. Fiz meu momento, meu momento protesto lá e saí. E nem continuei lendo qual era a recomendação, que eu tinha que assistir um vídeo, eu me neguei. Mas, assim, percebem que o quanto que não ter esse conhecimento pode levar você a passar uma mensagem super equivocada. E aí tinha pais no post comentando... não, realmente, assim, eu tenho um desse em casa e eu bato. Eu bato porque eu acho que é... E aí, assim, é um tipo de postagem, é um tipo de orientação que instiga, inclusive, a violência, que instiga o desrespeito pela criança. Porque se eu entendo que a criança está fazendo aquilo porque ela tá com uma intencionalidade ruim, malévola, perversa, eu vou reagir de maneira agressiva. Porque eu acho que ela está querendo o meu mal, o mal da casa. E, assim, absolutamente isso não se sustenta. Em nenhuma abordagem da psicologia isso não se sustenta. Em nenhuma teoria séria sobre desenvolvimento infantil, sobre desenvolvimento afetivo, socioemocional, né? Então, é uma coisa para a gente prestar atenção mesmo. Sim. E o que fez muita diferença para mim, no momento em que comecei a estudar a fundo o desenvolvimento, foi a noção de que o que às vezes é visto como um mau comportamento é muitas vezes algo que faz parte do processo de desenvolvimento e que é indispensável para aquela criança ir para uma outra etapa, né? Então, algo que às vezes é visto, por exemplo, uma criança querer escolher, querer mandar, né? Faz parte de um processo de autoafirmação que faz parte do processo da individualização, né? Daquela criação de identidade. E aí, nós precisamos sim dar contorno, né? Mostrar que nem tudo, né? Que talvez o caminho que ela está escolhendo de uma forma imatura não seja o melhor, mas também a gente precisa, por um outro lado, dar o espaço para que ela se aproxime das necessidades, das escolhas, né? Então, a criança que se joga no chão porque está querendo se expressar de alguma forma, aquilo ali faz parte, todas as crianças fazem. Tem coisas que todas as crianças fazem. Inclusive, outro dia eu estava falando com a minha mãe, toda criança faz cuspinho, né? Sabe aquele cuspinho que começa a jogar, botar cuspinho para fora? Minha mãe chama de sirizinho, sei lá.
toda criança faz isso. Gente, tem um porquê aquilo, né? Aquilo é uma descoberta, né? Não é uma necessidade da criança de ser mal educada. Aquilo é uma descoberta que a gente vai, ou a gente chama atenção, ou a gente espera para ver se passa sozinho, né? Então, esse movimento de você entender que aquilo ali tem um porquê, e claro que não é que não tem o que fazer, tem o que fazer, né? A gente vai ajudar os pais no que fazer. Mas quando esses pais percebem que não é algo, não é uma maldade da criança, não é uma intenção perversa da criança, fica mais fácil de lidar com empatia. A Jéssica, que eu imagino que seja Jéssica, está perguntando quanto ao transtorno desafiador, o TOD, né? Que você está querendo dizer, não seria um comportamento semelhante a esse de ter o poder? Na verdade, o diagnóstico de TOD, ele precisa ser feito realmente com um profissional muito sério e muito conhecedor sobre desenvolvimento infantil, tá? Normalmente esse diagnóstico é feito no consultório de psiquiatria, né? Mas de uma forma geral, a característica principal, é claro que a gente tem ali vários critérios que vão compor esse diagnóstico, vários sintomas que precisam ser apresentados concomitantemente para que se chegue a esse diagnóstico, mas a queixa principal é a dificuldade de lidar com o limite, a dificuldade de ser frustrado. Ora, há momentos do desenvolvimento em que isso vai acontecer com todas as crianças, tá? Então, nem toda criança que tem dificuldade de aceitar um não, porque está funcionando no princípio do prazer, né? Porque às vezes a forma como essa mãe e esse pai estão apresentando o limite não é uma forma respeitosa ou não é uma forma facilitadora para que a criança compreenda esse limite, e aí a criança resiste. Na verdade, vai ser tem um momento em que para todas as crianças vai ser muito semelhante. E tem um momento, e aí assim, se os pais estão sendo consistentes, né, na apresentação dos limites, firmes, e apresentando isso de maneira respeitosa, de forma facilitadora, de forma que a criança compreenda isso. Se há uma rotina clara na casa, né, e se sabe e essa criança sabe o que esperar a cada momento, e ainda assim ela está de uma forma muito intensa reagindo a essa apresentação de limites, aí, né, eu, enquanto orientadora parental, com a mãe que está me descrevendo isso, pensaria em fazer um encaminhamento para o psiquiatra, dependendo da fase do desenvolvimento, tá? Então, esse exemplo que você trouxe é muito interessante para a gente, para ratificar aquilo que a gente está trazendo aqui. Porque, e mesmo a criança que tenha o diagnóstico fechado, né, que esteja com TOD, ela não deixou de ser criança. Então, claro que ela vai apresentar esse comportamento desafiador de uma maneira mais intensa, talvez, do que aquela criança que não tem o diagnóstico, que não tem essa dificuldade que ela apresenta. Mas ele não deixou de ser criança. Então, tudo aquilo que serve para o manejo, né, de uma criança que tem uma mera dificuldade de ser frustrada, e uma criança vai servir também para uma criança com TOD. Uma vez eu acompanhei uma mãe assim, né, e apresentei para ela as ferramentas de disciplina positiva, então ela já tinha toda a orientação em relação ao diagnóstico, mas o que estava acontecendo com essa mãe? Porque o filho tinha esse diagnóstico, ela passou a ser permissiva, porque ela não queria contrariar. Então, se ele não aguenta ser contrariado, eu não vou contrariar. E aí, o que estava acontecendo? Essa criança estava tendo muitos problemas na escola. E não era só pelo quadro diagnóstico dela, pelo quadro clínico dela. Ele estava tendo muito problema porque ele não estava mais recebendo limite de ninguém. Porque aí a escola ficava com medo de apresentar o limite, porque com medo da criança, sei lá, pegar uma cadeira, jogar pra cima, uma parada, um estardalhaço. E essa mãe, enfim, era um contexto também que a gente fala aqui o tempo inteiro de analisar o contexto de cada família. Uma mãe solo, que morava com a avó da criança, né, com a tia da criança. Então, todo mundo super protegendo aquela criança, porque ela havia recebido um diagnóstico. E aí, todo o meu trabalho com ela foi de falar assim, tudo bem, tem esse diagnóstico e tem o que precisa ser seguido. Se ele tem uma dificuldade de ser contrariado, a gente vai... a forma como você vai apresentar isso para ele pode ser diferente, para que ele comece a aceitar. E você pode conversar com a escola, né? Eu me voluntariei, inclusive, para ir até a escola, conversar com a professora da criança, enfim. Para que eles entendessem também que aquela criança, ela continua tendo todas as outras necessidades e ela tem mais essa. Mas ela tem todas as outras necessidades, né? De ter, de ouvir nãos,
de ter muito claro. E mais do que as outras crianças, né? Ela vai precisar que a regra seja antecipada, que a regra seja comunicada anteriormente, entender muito bem as consequências daquilo que ela fizer, enfim, né? E aí a criança seguiu com a psiquiatra e a mãe e com a psicóloga e a mãe seguiu em orientação comigo, tá? Então, até para a gente identificar, né? E aí você colocou, a Jéssica colocou, esse comportamento de ter o poder. Na verdade, a gente não entende que a criança quer ter poder. A gente entende que ela, por ter uma necessidade de controle sobre o que acontece com a própria vida, sobre a necessidade de poder escolher alguma coisa dentro da vida dela, que é uma necessidade humana, por ter essa necessidade, muitas vezes ela entra em disputa de poder com os pais. Mas ela só entra quando esses pais são reativos a essa necessidade dela. Não é um comportamento que acontece no vácuo, tá? Né? Então, se eu chego, por exemplo, para minha filha e falo assim, guarda esse brinquedo agora, ela pode guardar, ou ela pode, uma vez tendo recebido uma ordem, né? Ela estava lá brincando, estava super feliz, queria continuar aquela brincadeira. Tendo recebido uma ordem que desconsiderou isso, que ela estava brincando, que aquele era o momento dela, que talvez ela não quisesse parar, ela pode reativamente dizer para mim, não vou guardar, ou sair com brinquedo, ou apresentar algum comportamento desafiador. Ao passo que se eu chego para ela e falo assim, olha, você tem filha, você tem mais 5 minutinhos para brincar, ou você, quando o ponteiro do relógio chegar nessa hora aqui, eu preciso que você guarde os brinquedos para a gente tomar banho, ou eu preciso que você guarde os brinquedos para a gente jantar, é uma outra forma de comunicação. Né? Tem uma música de um desenho que eu gosto muito, que é Daniel Tigre, que eu canto, eu uso bastante, que fala, está na hora de parar, escolher só mais uma coisa, foi tão bom, mas acabou. Então, assim, e eu canto para ela, e eles cantam também, né? Assim, que mostra de alguma forma assim, olha, eu compreendo que isso aqui tá muito bom para você, só que dentro da rotina da casa, que ela já conhece, dentro da rotina da casa, eu preciso que você pare, escolhe mais uma coisa. Eu tô dando para ela uma escolha limitada, né? Porque a vida é dela, ela tem uma vida ali que ela tá vivendo. Escolhe mais uma coisa. Eu sei que foi muito bom para você, mas a gente precisa parar agora. Isso é uma outra forma de conduzir e de eu conseguir a mesma coisa, que é que ela pare de brincar, guarde os brinquedos e escove o dente. Então, muitas vezes a criança entra nessa disputa por conta muito também da forma de comunicação dos pais com ela, tá? Então, dentro da nossa abordagem, a gente não entende que a criança está numa busca de poder. A gente entende que ela entra numa disputa de poder por uma necessidade de escolher, de fazer escolhas na vida dela. Inclusive, o diagnóstico de TOD é um diagnóstico bem complexo, né? Eu conheço psiquiatras que dificilmente fazem esse diagnóstico, por entender que talvez essas características estejam mais relacionais ou numa característica mais desafiadora da criança, e que se a criança é mais desafiadora, a gente tem que tentar por outro caminho, né, buscar cooperação, trabalhar um pouco mais a empatia nessa criança, né? Talvez isso seja algo que seja deficiente, e a gente vai estimular os pais a buscarem esse trabalho da empatia. Então, como já falaram aqui, há algo além disso, né? Que a Fabrícia já falou. Há potencialidade nessa criança também. Uma criança que é mais desafiadora, ela é muito mais persistente, né? E se isso for trabalhado como potencialidade, a vida futura, sei lá, a vida profissional dessa criança, né? Ela pode usar essa potencialidade, isso como potencialidade para algo bom, né? Então, eu morro de medo desse diagnóstico, na verdade. Acho que é perigoso, inclusive a forma como os pais vão lidar com isso é bem complicado. Então, acho que sim, a gente tem muito a ajudar, né? No sentido de buscar
de buscar um outro olhar para essa criança, né? E também entendendo o que precisa ali, né, ser desenvolvido talvez mais nessa criança. Assim como uma criança mais passiva, ela precisa também que que a gente comece a estimular outras coisas. Então, cada criança que se apresentar aqui, né, no nosso consultório, né, cada família vai trazer uma criança com temperamento, os pais com outro temperamento. Né? Eu tenho medo desse diagnóstico porque eu acho que fica muito estigmatizado, sabe? Exato, eu também. Eu também porque eu não acho um diagnóstico fácil. Sim. Né? Exatamente porque compreendendo, entendendo as fases de desenvolvimento, várias das coisas que os pais descrevem eu entendo como perfeitamente aceitável, não necessariamente agradável, mas normal, né? Não aceitável socialmente, mas normal dentro de uma determinada faixa etária. Aqui tem mais gente perguntando sobre com quantos anos a gente pode identificar esse transtorno nas crianças. Então, não há consenso sobre isso. Exatamente porque é difícil dizer se aquilo é algo típico da etapa do desenvolvimento ou se aquilo de fato é um transtorno, se aquilo está fora da curva, né? Agora, quanto mais intolerante, né, for a sociedade para esses comportamentos da criança, mais diagnósticos como esses vão aparecer. Né? Porque os próprios profissionais de saúde mental, eles se sentem pressionados. Né? Um psiquiatra, se ele não for muito consciente, se ele não for muito crítico, né, dessa noção de diagnóstico, ele vai se sentir pressionado. A família quer sair com uma resposta do consultório. Meu filho tem um problema, precisa de medicação e pronto. Né? A gente e alguns psiquiatras, a gente já tem essa visão de que é um diagnóstico mais complexo e que, na nossa opinião, não é um diagnóstico para ser dado nos anos iniciais de vida, né? Onde é muito mais esperado esse comportamento desafiador por parte da criança e que a gente entende que com o manejo adequado dessas características, a gente pode ir dando contorno para elas e desenvolvendo, chamando atenção e desenvolvendo na criança, né, uma habilidade também de regular isso, de regular essa necessidade de questionar, de regular essa necessidade de escolher o tempo todo, de fazer o tempo todo, oferecendo isso, né, de uma maneira bacana, escolhas limitadas, antecipando regras, enfim, né? Não dá tempo da gente falar todas as ferramentas para se lidar com isso, mas a gente entende que fazendo isso, a gente minimiza, né, esse tipo de comportamento. Ele não vai desaparecer, gente, porque ele é fundamental, como a Fabi falou, para a individuação, é fundamental para o desenvolvimento, para a percepção de justiça. Porque quando eu me indigno diante de alguma coisa que estão pedindo para eu fazer e que eu considero inadequado, desrespeitoso, isso é importante para a minha vida, eu ter essa capacidade de avaliar que alguma situação, mesmo que venha dos meus pais, que aquele pedido, que aquela ordem não faz sentido. Então, essa habilidade de questionar, de falar isso é bom para mim, isso não é bom para mim, isso me faz bem ou não faz bem, é claro que na criança isso vai ser rudimentar, porque ela tem poucos elementos para fazer esse julgamento, mas essa capacidade é importante para a vida. É importante para a vida, porque se a gente for perguntar para os pais, ninguém quer criar filhos, eles querem que os filhos sejam obedientes, mas eles não querem que os filhos sejam, na adolescência e na vida adulta, submissos. Que eles aceitem coisas de estranhos, qualquer coisa de um estranho, qualquer solicitação de um estranho. A gente não quer que o nosso filho cresça e se coloque numa situação de passividade diante de uma injustiça no trabalho, diante de uma injustiça no relacionamento. Então, assim, é incoerente, porque ao mesmo tempo que eles desejam isso para a vida adulta, da criança para a adolescência para a vida adulta, o que eles fazem na infância é exatamente tentar podar e tentar acabar com esse tipo de capacidade. Tá? Que quando eu olho para uma criança assim, eu olho com esse olhar baseado no desenvolvimento e com esse olhar pensando na infância
Como também como uma preparação para os desafios da vida adulta, eu olho e falo, pronto, essa aí já está pronta numa determinada característica. A gente só precisa lapidar para não virar, né, um mini terrorista, mas fora isso é só lapidar mesmo, porque que bom Uhum. que já veio com essa característica desenvolvida. Porque o mundo é mau. E ela, muitas vezes, ela vai precisar se defender em algum momento, recusar, dizer não. Sim. Aí é legal a gente trazer aqui alguns exemplos, né, sobre que momentos que esse conhecimento, né, poderia nos ajudar. Principalmente a gente falando aí, né, sobre algumas características, alguns comportamentos que ofendem, né, alguns comportamentos da criança que ofendem o adulto e que muitos pais vêm com esse discurso, né, mas ele não está percebendo que isso me ofende, ele não está percebendo que isso me incomoda, ele não está percebendo que isso me deixa chateado. E aí a gente tem a noção sobre como é o desenvolvimento de uma habilidade, uma característica muito importante para que a criança tenha essa compreensão, que é a empatia. Se a gente tem o conhecimento disso, a gente sabe que a empatia ela acompanha o desenvolvimento cognitivo e que a criança ela vai estar preparada, né, e com um olhar mais empático para o outro lá no final da infância, início da pré-adolescência, a gente consegue explicar para esse pai que não é algo proposital, é uma inabilidade, né? É algo que ainda vai ser desenvolvido, que precisa da ajuda dele para ser desenvolvido, né? Que ele precisa colocar sempre a visão do outro, né? Para que ele se coloque no lugar a criança se coloque no lugar da outra criança, por exemplo. Como é que você acha que você se sentiu, né? Então é claro que vai precisar dessa ajuda, né? Mas isso faz parte de um movimento normal e natural da criança de se desenvolver, né? Isso é um processo, eles não nascem prontos. Algumas habilidades sim, outras, assim como andar, assim como falar, assim como, né, a habilidade de enxergar, todas as habilidades elas são desenvolvidas, né? De chorar eles já sabem, né? Já nascem sabendo, né? Mas tem muitas outras que são aprendidas e que levam tempo e que precisam muitas vezes. Esse é um outro conceito que para mim fez muito sentido, né? Que é o conceito da regulação, desregulação, regulação, desregulação. Que todo desenvolvimento, todo salto de desenvolvimento, ele é precedido de uma desorganização, né? Então, há um salto de desenvolvimento que também desorganiza a criança, né? Então, o desenvolvimento, ele é natural que sejam momentos estáveis, instáveis, estáveis e instáveis, né? Para que essa criança se Exatamente. desenvolva bem. Exatamente. E aí você falou do chorar, né? Que ele já vem com essa habilidade e até essa transição, né? Esse aumento do repertório, ele precisa ser acompanhado. Porque a criança ela vai usar aquilo que ela mais conhece, aquilo que ela sabe. Então, foi uma estratégia que eu sempre usei na minha casa e que eu oriento os pais, né? Quando eu percebo, ou quando eles me descrevem que a criança apresentar um choro excessivo, né? E aí eu pergunto, se eu não tiver essa informação antes, claro. A criança já fala? Ela fala bem? Ah, fala bem. Então a gente precisa ajudá-la a começar a usar essa outra habilidade que ela já adquiriu. Então era uma frase que eu sempre usava aqui, olha, usa as palavras para que eu possa entender o que você precisa. Eu quero te ajudar, só que você só está chorando e chorando eu não consigo te entender. E aí, assim, você vai percebendo, como eu testei isso aqui na minha casa, eu ia percebendo assim, que aí ia diminuindo a intensidade do choro, e aí saía uma frasezinha, e aí na próxima crise já era uma frase chorada, né? Até a gente chegar num ponto, é claro que isso não é o tempo inteiro, o choro continua sendo um recurso, o choro é um recurso pra gente ainda, a gente usa muito menos, mas ainda deveria ser, pode ser, na verdade. É, e aí teve um dia que meu filho acordou e ficou sentado o maior tempo na escada em silêncio. E eu tinha ouvido o barulho dele acordando, dele meio que, né, levantando da cama e tal. Só que eu tava envolvida fazendo café da manhã e não fui ver. Aí percebi depois que ele tinha muito tempo. E aí ele tava sentadinho na escada com uma carinha de triste.
E aí eu falei, filho, o que que aconteceu? Aí ele falou, eu tô muito triste porque ninguém veio aqui em cima me dar bom dia e me pegar, né? Ele tem 3 anos de idade. Muitas vezes, antes disso, ele acordava e começava a chorar. E assim, dessa vez ele me comunicou que a necessidade dele é essa, de que quando ele acorda, que alguém venha falar com ele, que alguém dê bom dia e que ajude ele, que desça com ele, né? Então, mas que essa mudança, essa mudança de repertório, você poder usar, colocar um comportamento mais funcional no lugar de um comportamento não tão funcional ou não tão. Porque chorar meio que não atinge o objetivo. Se a outra pessoa não entende o que você precisa, você não consegue, né? Você chora, mas não consegue aquilo que você quer. Exatamente aquilo que você quer, porque a pessoa não entende. Então, esse comportamento, o choro que num primeiro, que é mais disfuncional, para ele ser substituído por um comportamento mais funcional, leva tempo. E essa questão da empatia é muito importante que a Fabi falou. Porque se a gente pensa, por exemplo, se amanhã alguém falasse para você, você precisa perder 5 quilos, e para perder 5 quilos, porque senão você vai morrer. Para você perder 5 quilos, você precisa mudar os seus hábitos alimentares. Levanta a mão aí quem consegue mudar os hábitos alimentares da noite para o dia. Introduzir comportamentos mais saudáveis, comportamentos alimentares mais saudáveis, incluir atividade física, incluir. Gente, não é simples. Você colocar alguma coisa melhor no lugar de uma coisa que não funciona tão bem, não é uma tarefa da noite para o dia. A gente tendo esse entendimento de que isso funciona dessa forma, de que a criança se desenvolve dessa forma, de que ela não abandona, ela não existe, gente. Assim, eu não aguento quando eu vejo essas chamadas sensacionalistas de tipo, como fazer o seu filho parar de chorar? Gente, o choro é um recurso. É um recurso. Ele não precisa ser usado o tempo inteiro. Dependendo da idade, não faz mais sentido que seja usado o tempo todo. Mas continua sendo um recurso que muitas vezes leva, sei lá, quem aqui nunca chorou, né, igual bebezinho, igual recém-nascido na cama, e aquilo foi importante para a autorregulação. Né? Não é todo dia, não é toda hora que a gente faz isso. Mas, às vezes, é um recurso. Então é preciso que a gente entenda que essas coisas não vão desaparecer da vida da criança. E não é. Se desaparecer, eu acho até que não é saudável. Sim. Bom, e aí vamos pensar então nas objeções, né? Bom, então você pode pensar que, por exemplo, se eu não sou mãe, então eu nunca vou conhecer a fundo o desenvolvimento infantil, né? Eu nunca vou me sentir segura o suficiente para falar sobre isso, né? Ou até o contrário, né? Ah, então eu sou mãe e então não preciso estudar, né? A gente até já falou disso no início da live, o quanto a tua experiência como mãe, ela não te prepara e não te não te prepara mesmo, né, para entender o desenvolvimento, né? É claro que quando você estuda desenvolvimento e você vive essa experiência, você já consegue enxergar essa experiência de uma outra forma, né? Mas se você não entende sobre desenvolvimento, o que vai te saltar aos olhos são pinceladas ali do desenvolvimento daquele indivíduo, né? Daquela criança. E o desenvolvimento, ele tem nuances, né? Ele tem faixas. Do desenvolvimento não é uma coisa, não é uma ciência extremamente exata, né? A gente sempre, para falar de desenvolvimento, a gente fala de faixas, né? Então, de tantos a tantos meses, isso aqui pode ser desenvolvido, né? Isso aqui é um período crítico. Então, por isso que há tanta diferença de uma criança para outra. E justamente ser mãe ou não ser mãe não é o que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é você estudar sobre desenvolvimento. É você entender desenvolvimento a fundo e não é aquele conhecimento, né, que a gente carrega da faculdade, a não ser que você tenha, né, focado o seu estudo, né, focado o seu TCC, enfim, para os estudos de desenvolvimento, provavelmente você aí sim você estudou mais a fundo o desenvolvimento. Mas caso contrário, o conhecimento que a gente traz da faculdade não é o suficiente para a gente trabalhar com orientação parental.
e nem com atendimento infantil em clínica infantil, tá, gente? Porque, de qualquer forma, a gente precisa atender os pais na clínica infantil e falta muito esse conhecimento do desenvolvimento. Acho que é imprescindível para quem trabalha com criança entender sobre desenvolvimento infantil. Entender a fundo. E uma outra objeção que se coloca muito para eu estudar isso, porque é um volume muito grande de informação, né? É difícil, então até que eu consiga estudar tudo isso. Na verdade, a gente não propõe o domínio total desse conteúdo, né? O que a gente propõe o que a gente propõe é que você, por exemplo, saiba, eu atendo basicamente, prioritariamente, porque a demanda que chega é essa, eu atendo mães de crianças aí de 1 a 7, de 1 a 10 anos. Então, eu preciso conhecer muito as etapas de desenvolvimento dessa faixa etária, né? Eu conheço outras orientadoras parentais que focam o trabalho em orientação parental de pais de adolescentes. Então, elas precisam conhecer muito essa fase, né? Esse momento do desenvolvimento, quais são as questões em jogo ali, tá? Então, assim, é um conteúdo muito grande, mas não é porque é um conteúdo muito grande, a gente vai fazer recortes dentro desse conteúdo muito grande, né? Dentro do que tem, então eu sei mais ou menos o que aparece para mim na clínica, e aí eu vou, a partir disso, buscando informação, agregando informação, buscando pesquisas em torno dessa temática. Então, é preciso que vocês entendam e que elenquem quais são as questões, né, que mais chegam para vocês, quais são as dúvidas que mais chegam e se debrucem no estudo disso, né? Não dá para a gente justificar. Eu realmente não tenho domínio sobre todo o conteúdo. Eu tenho domínio sobre o que mais chega para mim na clínica, mas de fato não tenho domínio sobre tudo. Mas isso não pode não significa que isso não seja um conhecimento extremamente relevante para a nossa prática. Sim. Fizeram uma pergunta aqui interessante. A Mariana pergunta assim: vocês acham que uma pós em psicopedagogia agrega no preparo para orientação parental? Eu acho que agrega, né? Acho que tudo que você for estudar, né, ligado à criança agrega, mas você vai ficar ali preso a um recorte de um desenvolvimento cognitivo, né? De um desenvolvimento mais cognitivo. Talvez o desenvolvimento emocional, a outra parte, você você vai precisar de agregar de outra forma, né? Mas eu acho que qualquer estudo é bem-vindo, né? Não dá para ter. Você vai ter um esforço adicional, né, de pegar isso, linkar dentro de uma metodologia de trabalho de orientação parental, porque a proposta de uma pós em psicopedagogia não é exatamente oferecer esse tipo de trabalho, né? Então depois você vai ter que pegar e fazer esses ajustes aí para que isso faça sentido dentro da sua metodologia de trabalho. Até porque, por exemplo, dentro da psicopedagogia você não estuda estratégias educacionais como você vai focar muito mais na aprendizagem, né? A aprendizagem cognitiva. Então, você não vai estudar sobre estratégias educacionais ligadas à criação de filhos, entende? Há uma diferença aí, tá? Mas só para a gente finalizar a live, né? A gente queria falar um pouco do jeito certo, né? De entender, de estudar sobre desenvolvimento, né? Então, como a Fabrícia falou, é um conteúdo vastíssimo, né? Tem alguns, né, alguns autores que são autores muito clássicos, que são autores que aí vai depender de como você se identifica, né, com determinadas teorias ou não. Então, a gente gosta muito de Piaget, a gente gosta muito de Vygotsky, a gente gosta muito de Erikson, a gente gosta muito de estudar desenvolvimento moral. Enfim, existe uma vasta literatura sobre isso, né? Então, estudar, se manter informado sobre as pesquisas científicas dentro da área, por exemplo, se a gente for estudar desenvolvimento pelo aspecto socioemocional,
Tem muita coisa relacionada à teoria do apego, tem muita pesquisa nova, né? A teoria do apego é uma teoria que é muito, embasa muitas pesquisas científicas. Então, você pode buscar pesquisas relacionadas a outros assuntos, né? Então, é isso, tá sempre... primeiro estudar o basicão, né? Que já é coisa pra caramba, né? E depois ir se atualizando, né? Porque conforme a gente vai atendendo nesses 10 anos, várias coisas evoluíram, né? Várias questões evoluíram. Inclusive, por exemplo, o acesso das crianças, né, a internet, as redes sociais, né? Isso a gente vai precisando acompanhar, né? Acompanhar o desenvolvimento, o desenvolvimento a partir desses aspectos. Então, acho que a forma certa é um pouco disso. Você quer incluir alguma coisa? Então, uma coisa que ajuda muito é vocês sabendo exatamente eu quero trabalhar com orientação parental. Tá bom, mas eu vou trabalhar com orientação parental de qualquer faixa etária. Vocês não precisam definir isso a priori, nem divulgar isso. Mas o posicionamento de vocês, ter claro para vocês com que público vocês vão trabalhar, vai também ajudar vocês a direcionar o estudo de vocês para uma determinada faixa etária. Eu, particularmente, gosto muito de atender adolescente, interrompi o atendimento, né, de crianças porque me mudei, porque passei a atender só online. Então, por exemplo, um tema então que eu me sinto, que eu venho estudando um pouco mais, é exatamente sobre o desenvolvimento da sexualidade, porque é algo que tem aparecido muito como demanda dos pais, né? E lidar com aí, né, quando as crianças chegam aos 9, 10 anos e começam a manifestar, né, os interesses sexuais, e os pais têm muita dificuldade de lidar com isso. Então, por exemplo, é uma área que eu acho fundamental estudar e que eu venho estudando mais, porque eu percebi que eu conheço pouco, né? Então, e isso ajuda também, o posicionamento, o recorte, é uma coisa que tem muita gente que é resistente, né? Ah, não, mas eu não quero, não acho essa especialização do conhecimento. Eu já fui muito crítica em relação a isso, mas hoje eu entendo, um pouco mais amadurecida, inclusive na minha carreira, eu entendo que eu consigo oferecer um trabalho de melhor qualidade quando eu foco quando eu concentro o meu tempo de estudo, né, o meu foco de estudo e de compreensão de um determinado fenômeno, que eu consigo entregar um trabalho de melhor qualidade. Então, o posicionamento de vocês é importante também, com que vocês pensarem sobre o que vocês querem trabalhar, com faixa etária, e focar, poder direcionar os estudos né, para essa etapa, essa faixa, né, de desenvolvimento. Muito, muito obrigada pelos elogios, pela participação de vocês, pela parceria de estar com a gente essa 1 hora. E vou lá, gente, que já deu a hora. Já deu a hora. A maternidade chama. Beijo. Beijo a todas.